pudesse começar uma nova jornada a salvo de perseguições. Pai, acho que você está certo. Iremos para a Espanha amanhã mesmo. E com um pouco de sorte, Tito contava que não seria tão difícil conseguir informações sobre dois homens, um velho e outro cego, que caminhassem por alguma estrada ou parassem em alguma estalagem a pedir um prato de comida, um pouco de água ou um canto para dormir. Se a morte de Demétrio já era um fato consumado e irrevogável, restava a possibilidade de encontrar Lúcio, o que motivava ambos para que tal fato representasse uma alegria, mesmo tardia, ao coração das mulheres em Roma. Por isso, Tito e Fábio iniciariam também a mesma peregrinação à província vizinha, pouco tempo depois que os dois procurados já o tinham feito a duras penas. 34. Conselho e despedidas. A travessia dos Pirineus, nos esforços dolorosos e sacrifícios constantes, cobrara o seu preço tanto de Décio quanto de Lúcio. O frio cortante e a preocupação com a saúde do jovem haviam exposto Décio em demasia, e a chegada ao território novo da província hispânica foi acompanhada por uma nova realidade para ambos, a enfermidade. Enquanto o corpo cansado de Décio pedia um repouso indispensável para qualquer prognóstico de melhora, Lúcio começava também a apresentar os sinais da antiga enfermidade abdominal que, recrudescente, tornara a romper a delicada camada da pele do ventre, abrindo-se em flor sanguinolenta e dolorosa como resultado dos rigores daquela peregrinação sempre difícil e desabastecida da antiga tranquilidade que existia na chácara gaulesa. Apesar disso, Décio era obrigado a seguir no comando da carroça Salvador até que pudessem encontrar algum vilarejo onde se abrigariam adequadamente, com os poucos recursos que lhes restavam. A alteração da natureza era notável, mas a nova província possuía características mais rústicas do que a antiga Gália Narbonensis, onde haviam vivido mais de 8 anos. O povo da Espanha era diferente e distante, desconfiado diante de forasteiros, fechado em suas condutas, como se podia notar pelos transeuntes que encontraram pelas rústicas estradas, que se recusavam a responder ao mais singelo cumprimento. No entanto, sabendo do estado de saúde de Lúcio, mais delicado e precário em face das dores que produziam, Décio fez com que o jovem se deitasse na parte posterior da carroça a fim de que mantivesse o corpo estendido, sem obrigar o ventre a dobrar-se na posição sentada, o que aliviava um pouco seus penares. Enquanto isso, algo febril, Décio conduzia o conjunto adiante, ansioso por encontrar sinais mais seguros de civilização. Andaram durante todo o dia até que, ao cair da tarde, avistaram um pequeno aglomerado de casas ao longe, para onde Décio fez encaminhar-se o cansado animal que, até aquele momento, lhes havia sido a garantia da sobrevivência na árdua jornada. Pela dureza de nossos sofrimentos, meu pai, acho que Demétrio escolheu a decisão mais certa, ficando em segurança lá na chácara, não é? Perguntava Lúcio, a quebrar o silêncio que se impunha devido aos sofrimentos do condutor do veículo, igualmente ao quebrado. Sabe, filho, os olhos dos homens costumam se iludir com coisas exteriores e prazeres fáceis, enquanto a sabedoria de Deus, que tudo vê e a todos auxilia, desejando nos ajudar nas lutas, muitas vezes não é compreendida. Nós achamos que ele não deve fazer outra coisa senão nos preservar a saúde, manter a mesa abastada, garantir o conforto de um leito quente, abastecer os nossos cofres de moedas e favorecer nossos negócios para que não tenhamos os problemas materiais. No entanto, Deus age como um pai que, vendo o precipício mais adiante, prestes a dragar o filho amado e distraído, providencia inúmeros recursos para impedir que a queda fatal aconteça. Vendo a estrada frágil que, não suportando o peso do carro, dos passageiros e das bagagens, os fará projetar-se no vazio, manda alertas para que seu filho diminua a velocidade, coloca pedras na estrada, buracos no caminho para tornar mais lenta a jornada, coisas estas que fazem o carro andar aos solavancos, atrapalhando o conforto dos seus ocupantes que, nestas alturas, começam a reclamar de Deus. Não entendendo a lição, o condutor continua desatento, sem saber que o carro está muito pesado para a estrada delicada que não o suportará e, então,
não tendo como alertá-lo de outra forma, a sabedoria divina permite que num desses solavancos do caminho a roda do carro se parta e ele fique imprestável para seguir à frente. O seu condutor e seus ocupantes, naturalmente, vão dizer que não compreendem esse Deus que, em vez de ajudá-los, está fazendo de tudo para que aquela jornada, que já estava insuportável e cansativa, agora, se tornasse quase impossível. Deus, todavia, não lhes dá ouvidos e deve estar muito feliz por ter conseguido evitar que o carro, seu condutor e todos os passageiros se vissem rolando despenhadeiro abaixo, quando não mais teria como salvá-los da dor desnecessária. Assim somos nós, Lúcio, crianças mimadas, que achamos que a bondade de Deus pode ser medida pelo bem-estar de nossos corpos e por nossas barrigas cheias. A vida, no entanto, me ensinou, filho, que nós nunca perdemos por confiar na bondade de Deus, ainda que, naquele momento, nossos sonhos e objetivos estejam perdidos para sempre. Esperamos que Demétrio esteja bem e feliz, apesar de sabermos que seu amor por nós deve estar sentindo saudades, como acontece com nossos corações. No entanto, não me arrependo por ter seguido o que o aviso celeste apontou para que, certamente, nos afastássemos de algum precipício que a maldade humana facilmente poderia abrir em nossos caminhos. E é melhor seguir adiante enquanto há tempo, do que se ver consumido pela tragédia depois que ela se apresenta. Lembra-se você do esforço de Noé ao obedecer às ordens do Senhor? A pergunta de Décio chegara aos ouvidos atentos de Lúcio, que respondeu afirmativamente. Pois então, meu filho, Deus mandou fazer um barco no lugar onde não havia rio, mar, lagoa ou qualquer coisa na qual aquela imensa estrutura pudesse navegar. Deu as medidas e orientou o filho obediente como edificar. As pessoas que nada faziam para ajudá-lo, ainda o consideravam um louco e sem juízo por acreditar que aquele imenso navio pudesse valer para alguma coisa. Naturalmente que Noé deve ter encontrado oposição dentro da própria família, em um ou outro que tinha ideias próprias e uma fé em Deus menor do que suas ambições. Quantas coisas não devem ter dito ao destemido e corajoso ancião que, apesar disso, não interrompeu a jornada edificante aparentemente sem objetivo lógico. Deus, que lhe disse o que fazer e como fazer, não poderia lhe ter explicado por que fazer. Talvez fosse possível dar detalhes mais específicos, fazer uma conferência com Noé, perguntar se ele estava de acordo com os planos divinos, expor o problema e, depois, fazer uma votação para eleger que medidas tomar. Entretanto, talvez, o pai estivesse desejando salvar um filho fiel, testando-lhe a confiança e a obediência de seguir suas orientações sem questionar ou exigir contas do Criador. Gesto de humildade de Noé que, acatando as orientações sublimes, colocou mãos à obra, como aquele que não questiona seus patrões nem espera tratamento superior ao que merece ou esclarecimentos de que não necessita. Ao mesmo tempo, depois de pronta embarcação, a generosidade divina ordenou que ele convidasse todos os que quisessem entrar a fim de que tomassem assento no navio. Os homens, que se pensam racionais e inteligentes, ridicularizaram mais uma vez o velho insensato que resolvera construir um navio que não tinha onde navegar. No entanto, conta a tradição que os bichos, os animais aceitaram o convite e entraram, 2 a 2, no interior da nau. Os parentes mais próximos de Noé, filhos e mulheres, acreditando na integridade do ancião, foram também os que o ajudaram e puderam com ele estagiar no interior do navio que, conforme as orientações, deveria estar pronto até certo período, devendo ser lacrado e, depois disso, não ser mais aberto sob nenhum motivo, por mais justo que parecesse. Noé explicava aos que o ironizavam, que uma grande chuva iria cair e uma inundação sem precedentes destruiria tudo e a todos. Mas isso não tocava o coração das pessoas que, olhando para o céu, davam risadas grossas diante da ausência de nuvens. Depois de ter obedecido, coube-lhes esperar o tempo predito pelo Senhor e, então, começou a chover. A inundação foi desastrosa e os mesmos que achavam o velho um louco,
corriam a bater à porta do navio suplicando a sua ajuda, em desespero, para que não sucumbissem afogados, coisa que, infelizmente aconteceu, porque o fiel Noé soube ser obediente até o fim, mantendo a arca lacrada. Lúcio ouvia, atento e impressionado, as referências bíblicas que seu pai adotivo proferia, como que inspirado por forças sublimes, sem interrompê-lo. Assim acontece conosco, meu filho. Agora estamos aqui, nesta nossa pequena arca, transpondo as enchentes, os obstáculos e os problemas, privados das facilidades da vida a que estávamos acostumados, com dores e fome, com o corpo cansado e doente, mas, fora desta empreitada, não sabemos de que enchente a bondade de Deus nos livrou, não temos ideia de que perigos ela pôde nos afastar apenas porque nos avisou que deveríamos construir a nossa arca e convidar os que quisessem seguir conosco. Demétrio foi convidado, mas na sua condição naturalmente rebelde à disciplina necessária, acreditou que suas deliberações eram mais sábias que os conselhos divinos. Não sabemos como ele está, mas, pelo menos, sabemos que nós estamos aqui, ajudados a vencer essa cadeia de montanhas, suportando as agruras da estrada, amparados pelas breves visões que você pôde perceber quando nos caminhos confusos, tudo a nos fazer flutuar no turbulento mar das incertezas da vida para que pudéssemos atingir o porto seguro que nos espera. Estou certo de que nossos momentos presentes são de transição e que, mais adiante, não sei quando nem onde, estará o pouso sereno que receberá nossa arca tanto quanto a montanha generosa acolheu a barca de Noé, ocasião em que todos os humildes e resignados retomaram suas vidas e voltaram à liberdade da natureza. Os egoístas, irônicos, mesquinhos, indiferentes, preguiçosos, arrogantes, àquela altura, estavam todos mortos afogados. Nós chegaremos a algum lugar tanto quanto aportamos na acolhedora chácara depois de uma caminhada de incertezas e lutas. A misericórdia divina colocou muitos em nosso caminho para nos ajudar a chegar até aqui e, se nos recordarmos do passado, entenderemos como a vontade do Pai se faz em nossas vidas de forma sutil, mas firme. Graças a ela, encontramos Cláudio, que, encontrando Domício, acabou encontrando Fábio, que encontrou Serapis e, assim, descobriu Demétrio, Lúcio e Lúcia. Todos encontramos Jesus e, por causa dele, eu encontrei Flávia, que também encontrou vocês e, assim, podemos viver momentos de alegria em família. Mas ao mesmo tempo que a mesquinhez dos homens nos afastou, colocando você e seu irmão na condição de sequestrados e eu na de exilado, essa mesma misericórdia sublime nos fez embarcar no mesmo navio, cuidou que Tito não os matasse, nos fez achar o capitão generoso, Caio, que nos ajudou. O tempo correu e, juntos, encontramos alegrias, progressos, e a misericórdia de Deus nunca nos abandonou, nem mesmo quando nos permitiu servirmos-nos deste humilde animal que nos transporta desde que saímos da chácara, que toma a chuva e passa frio mais do que nós dois, que tem de trabalhar para que nos salvemos das agruras do caminho, que come qualquer coisa sem exigir pratos diferentes e que, humilde como Noé, nos ensina a entendermos que a misericórdia de Deus está em todos os lugares, sempre tentando fazer o melhor para cada um que a aceita e a escuta, sem exigir suas explicações ou seus motivos. Graças a esta carroça, meu filho, estamos vivos e endereçados a um destino que, sabemos, Deus prepara com o carinho e amor de um pai que não se olvida dos que ama. Calara-se Décio, impressionado com a fluência das próprias palavras, que se sucediam em uma torrente de conceitos luminosos, provocada pelo contato direto das mãos benditas do Espírito Zacarias, que os acompanhava em todo o trajeto, fornecendo forças e ajudando naquilo que podia. O caminho seguia adiante, mas, naquele momento, aproximando-se de um vilarejo isolado, Décio achou por bem interromper a marcha e descansar na estalagem. Desceu e acertou os detalhes para a acomodação dos poucos pertences, para dar descanso ao animal e guarida ao meio de transporte de que necessitariam para seguir adiante, para obterem alimento e recursos para um banho, depois de muito tempo sem fazer a higiene completa do corpo e, finalmente, uma cama para que pudessem descansar e se tratar. Para tudo isso,
O proprietário do local exigiu o pagamento adiantado, o que fez com que Décio quase extinguisse os recursos de que dispunha. Felicitado com a condição de bom pagador, o dono do local não pôde protestar quando Décio trouxe para o interior, em direção às acomodações rústicas, mais protegidas, o filho cego e ferido, apesar de sentir-se contrariado por ter que acolher um deficiente, considerado por muitos como portador de maus presságios. Décio sabia desses preconceitos desumanos a dificultarem qualquer tipo de acolhimento mais generoso. Por isso, não protestou em pagar antecipadamente, já que, de posse do dinheiro, poucos se permitiriam devolvê-lo para não acolher o filho doente. Mais comum era que engolissem seus medos e preconceitos para poderem guardar no bolso o peso das moedas. Assim se deu e, não demorou muito, ambos já ocupavam um quarto simples, mas abrigado da noite fria, tanto quanto já haviam comido o suficiente para espantar o fantasma da fome que rondava seus passos e consumia suas reservas de forças. No entanto, ali começava a despedida de Décio do mundo físico, já que parecia que lhe faltava apenas abrigar Lúcio das intempéries do mundo estranho para que sua tarefa se desse por concluída na terra. A noite chegou e a febre tornou-se mais devastadora. Procurando não assustar o filho cego e doente, Décio se via no estreito limite da lucidez, à beira do delírio, o que impôs que acordasse o filho para revelar-lhe a precariedade do estado de saúde em que se achava. Assim que Lúcio trouxe a pequena candeia que permanecia acesa nas proximidades da cama, atendendo às orientações de Décio, o pai adotivo lhe comunicou seu estado debilitado, trêmulo em decorrência da febre abrasadora, dando-lhe as instruções antes de perder a consciência. Falou para Lúcio do que lhe restava em termos de dinheiro, passando às suas mãos a pequena sacola que abrigava os poucos recursos remanescentes. Explicou que, segundo seus sentimentos mais profundos, ele não sobreviveria mais do que algumas horas, já que entrevia, nas penumbras do quarto pequeno, vultos que dele se acercavam, sorridentes e fraternos, como que a lhe darem boas-vindas para o regresso à casa do pai. Assim, antes de perder a consciência completa, orientou o filho para que não gastasse seus poucos recursos com os cuidados funerários, que não perdesse tempo em permanecer ali naquela estalagem e que seguisse adiante para alguma cidade maior, já que ali ele ficaria exposto a muita maldade, enquanto que, em um centro maior, sempre era mais fácil encontrar um pouco mais de bondade nas pessoas, até porque haveria mais romanos nos grandes ajuntamentos populacionais. Ali só havia pessoas nativas do local, diferentes nos costumes, nos hábitos e na forma de tratamento para com aqueles que eles considerassem estrangeiros. Lúcio ouvia, emocionado e triste, tentando fazer com que o paizinho não se permitisse morrer, deixando-o sozinho. Entendendo seu drama pessoal, Décio respondeu-lhe carinhoso: "Filho, lembre-se da nossa conversa de ontem, na carroça. Deus conhece você e sua misericórdia está buscando meios de amparar a sua condição. Mantenha-se atento, humilde, confiante no Pai, porque, se para mim a jornada não demorará em encerrar-se na terra, para você ela deve prosseguir. Ore muito e lembre-se de Jesus como o melhor amigo que você possui. Sua cegueira será a sua aliada e não se permita odiar os que não o amarem ou entenderem. Siga adiante porque esses são os testes de que você necessita para demonstrar sua convicção no bem. Amigos invisíveis o ajudarão sempre, como sempre me ajudaram, e as mãos de luz guiarão seus passos. Nunca desanime nem desista." A palavra, agora, tornava-se difícil, misturada com delírios febris. Vendo o estado de descontrole, Lúcio, mesmo na escuridão de seus olhos mortos, saiu a pedir ajuda, tateando as paredes e gritando por alguém que pudesse atender. Depois de algum tempo, o proprietário da estalagem acudiu, encaminhando-se para o quarto de Décio, que ardia em febre e se mantinha na inconsciência. Diante do seu estado, o homem se ocupou de procurar os poucos recursos que tinha para tentar ajudar. Chamou a mulher que, rápida, trouxe água e compressas para diminuir a febre,
providenciando os remédios caseiros de que a prática diária lhe permitia valer-se para o atendimento de estados como aquele. Ao amanhecer, a febre um pouco controlada pelas medicações e o estado de lucidez mais recuperado, Décio voltou a conversar um pouco, agradecendo aos seus improvisados enfermeiros pela ajuda que lhe era oferecida, rogando-lhes que cuidassem do filho enfermo, já que ainda não sabiam que Lúcio estava, igualmente, fragilizado pela ferida do ventre, necessitando de cuidados. Um curandeiro da região foi trazido e, depois de ver o estado geral do doente, ordenou a preparação de algumas beberagens, que se mostraram inócuas ou inúteis para a reversão da enfermidade que, atingindo os pulmões, se espalhava pelos demais órgãos do corpo sem defesa. Ao final daquele dia, Décio voltava à inconsciência, depois de despedir-se, emocionado, do filho, a quem pediu para beijar as mãos, em sinal de gratidão por ter-lhe sido a companhia, ao mesmo tempo em que Lúcio beijava, em desespero, as velhas e rugosas mãos daquele que desempenhara o papel do pai que nunca conhecera na vida, desde o nascimento. Pela primeira vez, Lúcio sentira de perto a condição solitária de não poder contar com mais ninguém além de si próprio. Ao anoitecer, a agonia dolorosa de Décio terminou e, com a frieza natural das pessoas que se fizeram duras ao contato com as durezas da vida, o dono do local determinou que se procedesse ao enterramento quase que imediato do corpo, em local afastado e, de preferência, ainda durante a noite, para que a morte não viesse a prejudicar os seus negócios, espantando os poucos clientes que ali paravam para matar a sede ou para dormir um pouco. Como Décio não tinha parentes e como o único que possuía era Lúcio, igualmente doente além de cego, o estalajadeiro deu-se preço em se livrar da incômoda ocorrência, mantendo o deficiente no quarto com a desculpa de que iria receber o tratamento para suas feridas, sem que, em realidade, fosse esse o verdadeiro intento. O motivo principal era, realmente, afastá-lo da visão dos outros usuários de sua estalagem, consumidores de suas bebidas e sua comida simples ao longo do dia. Lúcio mantinha-se obediente no quarto, enquanto a mulher do proprietário providenciava uma empregada da casa para ajudar o jovem no curativo da ferida. O estado dela era de impressionar os olhos menos experientes, o que repugnava qualquer pessoa que, sem o preparo do afeto, se visse obrigada a fazer aquele serviço. Naturalmente que a empregada, depois de ver-lhe o aspecto e colaborar pela primeira vez com seus cuidados, recusou-se a voltar ali para fazer novos curativos, alegando que não ganhava para isso e que preferia ser demitida a ter que atender aquele quase pestoso. Não tardou para que, sem a proteção de Décio, o estalajadeiro comunicasse a Lúcio que não poderia mais mantê-lo ali, o que viria a prejudicar seus interesses pelo afastamento da clientela. Já havia conseguido evitar o prejuízo com a ocultação da morte de Décio, mas não poderia continuar exposto ao mesmo risco com a manutenção de seu filho doente e cego no mesmo estabelecimento que abastecia outras pessoas. Que se preparasse para a viagem porque, naquela mesma noite, a carroça estaria esperando por ele para seguir em frente. A sua condição de cego não impediria que ele partisse, já que o proprietário, mediante o pagamento de pequena gratificação, convocara o mesmo indivíduo que sepultara Décio para transportar o rapaz e suas coisas até um outro vilarejo maior, onde ele deveria ser deixado para que se virasse para sobreviver. Assim, com a chegada da noite, depois que os poucos clientes se afastaram para voltar às suas casas, lá estava mesmo a carroça pronta para receber o cego e seus pertences, estacionada nos fundos da estalagem, com um desconhecido envolvido por cobertas para a proteção contra o frio noturno a esperar para o transporte de sua carga infeliz até o próximo destino. Ali estava Lúcio, novamente, sendo levado por um desconhecido, a fim de que suas dores e seu aspecto doentio fossem administrados por outras pessoas. 35. Testemunhos individuais. Dessa forma, sem a proteção de seus verdadeiros amigos, em uma terra estrangeira, sem contar com o apoio de ninguém, sem ter capacidade de enxergar, com uma ferida no corpo que reduzia ainda mais a sua mobilidade,
tornando-o ainda mais dependente de qualquer um. Lúcio encontrava pela frente o momento crucial no qual o velho Pilatos precisaria aprender a enfrentar o fruto amargo de seus atos, nos testemunhos indispensáveis que servirão de avaliação para o nosso verdadeiro aprendizado. E ainda que as mãos amigas das entidades fraternas o acompanhassem, esse momento de solidão e aparente abandono era necessário para o amadurecimento de seus valores, de sua confiança em Deus, humildade e resgate de seus compromissos pesados do passado. A jornada noturna prosseguiu por longo trajeto, entre marchas e paradas, sendo que o condutor da carroça, sem nenhum escrúpulo ou caridade, carregava na mente a ideia de espoliar aquele infeliz. Assim, antes que chegassem ao novo vilarejo, o infeliz condutor já tinha estabelecido seus planos, graças aos quais, pensava ele, iria conseguir mais algum lucro daquele transporte. Cobiçava a carroça e o animal que haviam servido a Décio e Lúcio até aquele momento. Por isso, depois de atingirem as cercanias do novo destino, quando os raios solares tingiam de rubro o céu, no anúncio da nova aurora, o condutor informou ao cego que tinham chegado ao destino. No entanto, faltava ainda um bom pedaço de estrada para que se vissem, realmente, em contato com as pessoas naquele novo burgo. Sem se atentar para as necessidades do infeliz passageiro, os planos do condutor para se apropriar do veículo envolviam a necessidade de não chegar até a cidade com a carroça, mas, sim, voltar com ela do caminho, o que o obrigava a deixar Lúcio a pé, já que, na presença de outras pessoas, o rapaz poderia dizer que a carroça lhe pertencia e não ao condutor. Por isso, a determinada altura do caminho, o indiferente manejador das rédeas do carroção informou a Lúcio que haviam chegado e que era necessário descer pontos sem poder ver onde estava. O rapaz, com muito esforço, desceu do veículo, no que foi ajudado pelo homem que, com medo de se contaminar com os objetos e pertences do cego, recusou-se a ficar com qualquer coisa que lhe pertencesse, descarregando a pouca e leve bagagem. Você deve caminhar mais um pouco porque, daqui para frente, a carroça não pode seguir por causa da estrada ruim. Vou colocar você na direção e nos encontraremos na cidade porque precisarei fazer outro caminho. Mas, seu moço, eu não sei para onde ir. Me leve com você. No entanto, enquanto falava isso, escutava o barulho da carroça que se afastava e o homem a gritar para que seguisse em frente, sempre em frente. Naturalmente que, naquele instante, Lúcio se deu conta de que o manejador do veículo se estava evadindo, levando o único meio de locomoção que poderia servir-lhe. Estava sendo furtado pela primeira vez na nova condição de vítima, não apenas nas coisas materiais, mas, sobretudo, nas esperanças do futuro. Um impulso de ódio brotou-lhe do íntimo e sua garganta estava pronta para esbravejar os piores palavrões que os xingamentos populares usam para extravasar a inferioridade dos sentimentos humanos. No entanto, quando pensava em vomitar os impropérios, sentiu um calor estranho no próprio coração e, sem conseguir proferir nenhuma palavra, pôs-se a chorar diante da própria desdita. Acabava de perder Décio, o único verdadeiro amigo que tivera, sepultado no vazio do desconhecido, e isso o fazia relembrar a trajetória de uma vida que, apesar de tão breve, já se mostrava tão desditosa. Fora abandonado pelo genitor ao nascer, uma vez que chegara à terra debilitado e enfermo. Depois, foi usado como mercadoria para conseguir esmolas. Mais adiante, quando trabalhando honestamente, foi sequestrado, o que o privou do carinho materno. Agora, abandonado por tudo e por todos, se via roubado da única forma de transportar-se menos penosamente. Como sobreviveria? Enquanto pensava nisso tudo e as lágrimas rolavam pelo seu rosto, uma ideia insidiosa lhe passava pela mente: matar-se. Isso mesmo. Morrer seria mais fácil e aliviaria a vergonha de uma vida inútil. Por que não? Morrer aqui seria o coroamento digno de uma existência de dores atrozes e de desilusões completas. Jamais seria uma pessoa respeitada naquele mundo, onde os preconceitos faziam os destinos das criaturas. Seria sempre o cego ridicularizado pela maioria, aquele que dependeria de esmolas para comer,
aquele no qual as crianças travessas jogariam pedras, excrementos, aquele que teria que lavar as moedas que se misturavam aos escarros na caixinha de ofertas. Seriam amargos seus dias, sempre cheios de lágrimas. Por que esperar por elas? Melhor não seria abandonar este mundo e acabar no nada, já que as dores se sucediam em dores piores. Estava doente, seus ferimentos não melhoravam, suas pernas doíam, sua fraqueza não se refizera com o descanso turbulento das últimas noites e, agora, lhe restava uma caminhada, às cegas, para chegar a outro vilarejo desconhecido, como um forasteiro desgraçado que aporta no meio de pessoas que estão com suas vidas razoavelmente arrumadas, e nas quais não existe lugar para mais alguém, principalmente para um rapaz como ele. Todos estes pensamentos lhe brotavam do íntimo por força da fragilidade de seu caráter, a aconselhar-lhe a mesma conduta aparentemente fácil da última existência quando, despido de todas as pompas e regalias, Pilatos aceitara sair da vida pela forma mais dolorosa, a via do suicídio. Agora, na nova jornada humana, seu espírito fora levado a condições de penúria e degradação material para que, dentro da preparação que fizera antes de renascer, acabasse testado nesse poder de resistir ao mesmo erro, de impedir a mesma queda, de vencer a mesma fraqueza que o fazia fugir diante da vergonha, da derrota, da penúria e da desonra. Não eram pensamentos originados na ação nociva de nenhuma entidade perturbadora que, de forma insidiosa, se fazia sentir para induzi-lo ao sofrimento suicida, não. Eram suas tendências, as mesmas marcas ou vincos que nós decalcamos em nossos espíritos através de nossas atitudes no mal tanto quanto no bem e que regressavam à tona de nossa personalidade, despertadas de sua dormência pela experiência que o fazia sofrer, que o desafiava e que parecia querer derrotá-lo. A personalidade arrogante e depressiva de Pilatos era convocada ao presente para, na forma de Lúcio, aconselhar seus comportamentos e interferir em suas condutas. Nesse momento, o jovem não poderia ser auxiliado por nenhuma entidade amiga já que, naquela hora, sua capacidade pessoal de reação é que estava tendo a oportunidade de manifestar-se. Deveria encontrar em si mesmo os recursos para defender-se, as forças para não aceitar a mesma conduta criminosa do passado e a coragem para poder agir por si mesmo, sem interferências dos que o amavam e protegiam. Isso porque, desde que se viu com alguma consciência na nova existência, como filho de sua antiga amante Fúlvia, foi cercado de conceitos e ensinamentos enobrecedores, através dos quais, a coragem da fé, a certeza da vida, a compreensão do amor de Deus através do amor de Jesus permearam suas ideias, recebendo demonstrações dessa afetividade através do carinho de Décio, de Cláudio Rufus, de Flávia, de Lúcia, sua irmã, entre outras criaturas. Ali encontraria material para pavimentar as novas construções ou para atirar para longe de si mesmo e preferir a repetição das antigas quedas. O exemplo já lhe havia sido dado, sem contar a proteção e a intuição dos amigos invisíveis, dos espíritos que se comprometeram em auxiliar a sua jornada nova, os quais, em nome da celeste misericórdia, empreendiam esforços para que aquela não fosse uma vida desperdiçada na pauta reencarnatória de Pilatos, que já havia ignorado muitas oportunidades de crescimento. Agora, ao mesmo tempo em que as privações o convocavam a uma decisão, os ensinamentos de Décio, ao longo daqueles 8 anos de convivência diária, precisavam fazer a sua parte no íntimo de Lúcio para que, germinando de forma a dar-lhe novas esperanças, fossem aceitos como fatores impeditivos de nova queda desastrosa. Desse modo estava Lúcio, entre lágrimas de autopiedade e pensamentos sinistros, tendo pela frente uma jornada incerta e perigosa para a precariedade de seus recursos. Sim, pensava ele, morrer seria mais fácil, mas ali, no meio do nada, não teria como matar-se rapidamente, o que tornaria seus padecimentos ainda mais atrozes. Até mesmo para matar-se, precisaria chegar até a cidadezinha, cujos ruídos, ao longe, ele conseguia captar pela sensibilidade auditiva aumentada pela falta de visão. E, ainda que com a ideia de morte a rondar-lhe o pensamento,
decidiu seguir adiante para ver se conseguia chegar até a urbe, como esforço final para, depois, quem sabe, encontrar o descanso eterno na mão do vazio aliviante da morte. Não foi sem muita dor que, passo depois de passo, tropeçando, caindo e levantando, quase ao meio-dia Lúcio chegou à periferia das casas, praticamente desfigurado e sem forças. Assim que escutou vozes de crianças que brincavam, barulhentas, entendeu que nelas estaria a sua esperança de alguma ajuda. Precisava de um pouco de água, estava com dores e exausto. Apalpou as paredes da primeira construção que identificou pelo tato, procurando uma região onde o calor do sol não o ferisse mais ainda, sentou-se no chão e, percebendo a proximidade da algaravia dos meninos, procurou falar-lhes, com voz abatida e fraca: "Ei, meus amiguinhos, algum de vocês pode me ajudar com um pouco de água? Eu não enxergo e estou muito doente." Percebeu que o barulho dos jogos infantis se interrompeu por um lapso de tempo e foi substituído por palavras infantis, misturando surpresa e curiosidade. "Alguém ouviu uma pessoa pedindo água?" perguntava um. "Eu ouvi", respondia o outro. "Eu também, mas não sei de onde veio." "Olha, veio dali, na sombra da casa do Morani. Tem um moço sentado, nossa, como ele está sujo. Será que está doente? Vamos ver." "Ah, cuidado. Nossa mãe sempre falou para não ficarmos perto de gente estranha." E vendo que a conversa dos meninos ia nesse sentido, Lúcio falou, como numa súplica: "Sua mãe tem razão, meu amiguinho, mas, vejam bem, eu não posso lhes fazer nenhum mal. Eu sou cego e estou com tantas dores, que não me aguento de pé." Vendo que o jovem estava à beira das lágrimas, as crianças perceberam que seu sofrimento era muito grande e, num instante, os temores foram substituídos por uma compaixão que só o coração puro das crianças é capaz de sentir em profundidade e que os adultos acabam perdendo quando crescem e se metem nos problemas da vida, nas mentiras do interesse, nos jogos da conquista. Ali, no entanto, estavam aqueles a quem Jesus havia aconselhado que todos nós nos assemelhássemos, aqueles cujo impulso no bem representava a única esperança daquele jovem explorado e roubado pelos adultos. "Ramon, ele está quase chorando de dor. Vá lá na sua casa e traga um pouco de água. Quem sabe ele também está com fome." Falou o outro, vendo a tragédia do rapaz quase caído ao solo. "Vou ver o que é que consigo para ele, eu vou ficar aqui, conversando, para saber o que mais ele precisa." Falou um terceiro: Vamos pedir ajuda para ele, é nosso amiguinho também, está sofrendo mais do que a gente. Eu já fiquei doente uma vez, quando caí da árvore e machuquei minha perna. Não é fácil, não." E assim, enquanto seu pensamento infeliz se via inclinado a partir da vida, como a fugir da desgraça, vitimado pela indiferença dos adultos que, recentemente, o haviam expulso da estalagem para não perder fregueses, e haviam-no espoliado da carroça protetora, aqueles meninos inocentes e fraternos sabiam se fazer solidários com suas dificuldades. E em pouco tempo, de 3 ou 4, umas 10 crianças rodeavam Lúcio, cada uma carregando alguma coisa para dar ao novo amigo, uma vez que as primeiras que viram a sua penúria, falaram da sua situação para outras que, do mesmo jeito, queriam conhecer o novo visitante. Brotavam, das mãozinhas sujas e ávidas em ajudar, frutas simples, colhidas nas árvores próximas, pedaços de pão roubados da cozinha das próprias casas, uma cuia de água fresca trazida gotejando, pela pressa de outra criança feliz em aliviar-lhe a sede. Um outro menino, junto com sua irmã, veio correndo e trouxe um gorro para que Lúcio protegesse sua cabeça, mas que, como pertencia ao próprio menino, era muito pequeno para caber-lhe. Mesmo assim, o garoto disse para que ficasse com aquilo, que poderia servir para alguma coisa. Aquele foi um alvoroço no coração dos pequeninos que, reunidos ao redor do infeliz ciguinho, sentiam o impulso que o verdadeiro amor produz diante da necessidade cruenta de um ou outro ser. As próprias crianças sabiam que alguns adultos maldosos não iam gostar de saber que um novo morador da cidade estava ameaçando a segurança de seus filhos e, por isso, entre eles,
fizeram um pacto de silêncio, como se aquele fosse um segredo de todos. Vamos ajudar nosso amiguinho, mas não podemos deixar que os grandes saibam, porque isso pode significar problemas. O pai do Miguel é muito bravo e não gosta de ajudar ninguém. É verdade. Mas nós temos que arrumar algum lugar para que ele fique abrigado. Olha, respondeu o menino de nome Luiz, no fundo da minha casa tem um quartinho onde meu pai coloca o milho que colhe na época em que as espigas ficam maduras. Como ele está começando a plantar agora, acho que ali podemos colocar nosso amigo para que fique protegido. Além disso, minha mãe sempre falou que devemos ajudar os que sofrem porque, um dia, nós também sofreremos e vamos precisar que nos ajudem. Isso mesmo, Luiz, acho que lá é um bom lugar. Além disso, sua casa fica perto e podemos ir pelos fundos dos terrenos até chegarmos lá, sem chamar muito a atenção. Por isso, acho que devemos fazer isso no fim do dia. Eu e mais 2 de vocês vamos arrumar as coisas por lá, colocar uns panos para ele não passar frio, levar alguma comida e um pouco de água, aproveitando que nossos pais estão no campo trabalhando. E nós vamos levar nosso novo amigo para um lugar melhor e menos visível para que os mais velhos não o descubram. Vamos lá, então. Lúcio não sabia o que dizer, diante das decisões daqueles que o haviam adotado e que passavam a cuidar de sua vida, sem sequer lhe perguntar se ele queria isso daquela forma. Na sua afeição entusiasta e pura, as crianças só viam a necessidade de ajudar, de fazer alguma coisa, de amparar o sofrimento daquele novo amiguinho. Afinal, Lúcio, nos seus 17 anos, ainda não aparentava a idade adulta e, por isso, era visto pelos menores como um amigo mais velho e não como um homem perigoso. Com isso, os meninos se dividiram e puseram em prática seus planos. Com a ajuda dos que ficaram, Lúcio fez os esforços que podia para deslocar-se até um lugar menos exposto. Foi então que, diante de sua dificuldade, os pequenos puderam ver como ele estava doente, fraco e ferido. As 2 meninas, irmãs dos garotos que lideravam esse movimento, mais sensíveis e previdentes, pediram para ver o que estava acontecendo em sua barriga e, com a permissão de Lúcio, que levantou a pobre vestimenta, visualizaram as bandagens sanguinolentas que, há quase 2 dias, não eram trocadas. Manuela, isso não pode ficar desse jeito, está muito feio. Precisamos arrumar uma forma de limpar esse machucado. Lúcio, no entanto, que sabia que aquilo poderia causar repulsa às meninas, procurou dar uma outra solução ao caso, dizendo: minhas amiguinhas, se vocês arrumarem um pouco de água e uns pedaços de pano limpos, eu mesmo faço a limpeza e isso me ajudará muito, sem que vocês precisem ficar vendo essa coisa feia e mal cheirosa. A postura humilde de Lúcio fazia com que a simpatia das meninas por ele aumentasse, o que produziu ainda mais desejo de ajudar. Nós vamos ver o que podemos conseguir, disse Carmen, apoiada em Manuela que, da mesma forma, afirmou que não teria nojo nenhum e que já havia feito um curativo no irmão, aquele mesmo que havia caído da árvore e se machucado. Assim, protegido das vistas alheias e, agora, contando com um pequenino exército de ajudantes espontâneos, que se desdobravam para aproveitar o tempo fazendo alguma coisa de útil, Lúcio sentia que uma onda de esperança penetrava sua alma abatida e, conquanto o corpo continuasse débil, seu espírito, agora, se lembrava das palavras de Décio, com relação a Jesus e seus conselhos. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. A árvore má não dá bom fruto e a árvore boa não dá mau fruto. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro de seu coração e o homem mau as tira más, do mau tesouro do seu coração. Aquele que não for como um desses pequeninos, não poderá entrar no reino dos céus. Meus discípulos se reconhecem por muito se amarem. O próximo é aquele que tratou o infeliz com compaixão e misericórdia quando o encontrou caído na estrada, vitimado por enfermidades e pelos ladrões. Sim, pensava Lúcio, renovado, eu sou aquele infeliz que, ferido e roubado, foi abandonado na estrada para que morresse. Eu estive dentro de uma hospedaria cujo dono me expulsou.
Aquele homem deveria estar fazendo o papel do sacerdote que, hospedado à sombra do amor de Deus, não acolhia os que sofriam, fingindo que não os via. Depois, fui transportado por um homem que me abandonou ao final do caminho e me furtou o pouco valor que possuía. Esse deveria ser o levita, aquele que podia fazer o julgamento, defendendo os inocentes contra a ação dos malfeitores, mas, interessado em seus próprios negócios, tornou-se indiferente ao sofrimento de seu próximo. E estas crianças devem ser aquele samaritano que, tendo compaixão do seu sofrimento, tratou de suas feridas, arrumou-lhe uma estalagem, responsabilizou-se por seu tratamento e, na volta, pagou a conta da hospedagem. Esses pensamentos, construídos na solidão de seu sofrimento, serviam-lhe de alento ao espírito, elevando seus potenciais de esperança e, por alguns instantes, faziam com que se esquecesse de tirar a própria vida. O amor dos pequeninos havia aquecido seu coração e feito com que ele próprio pudesse entender melhor os ensinamentos daquele Jesus que não deveria ser conhecido por aquelas crianças. Assim, a noite chegou, encontrando-o no interior de modesto, mas acolhedor paiol de milho, esvaziado da colheita anterior, mas preenchido pelo carinho dos meninos e meninas que, orquestrados qual bando de passarinhos cantantes, organizaram as coisas para que não lhe faltasse o mínimo essencial, para não perecer exposto na noite fria. Preencheram os buracos das paredes com a palha seca que encontraram por ali, para evitar que o vento frio fustigasse muito o seu corpo cansado e, antes que os pais voltassem do campo, todos já estavam em suas casas, para evitarem suspeitas e atrapalhações, felizes e eufóricos, com os olhos brilhando pelo orgulho de terem feito alguma coisa por alguém que sofria. Naquela noite, o pacto do silêncio foi cumprido por todos e nenhum deles falou sobre Lúcio que, agasalhado e alimentado, conseguiu dormir, apesar do frio que fazia lá fora, aquecido que estava no próprio coração pelo carinho espontâneo das crianças daquele lugar. Por sua vez, Tito e Fábio, vencendo os mesmos desafios que Décio e Lúcio haviam enfrentado, sentiam-se estimulados a seguir adiante, sobretudo por saberem que Lúcio estava vivo e poderia ser encontrado. Imaginando que ele e seu acompanhante estavam fugindo da caça impiedosa dos vingadores da morte da jovem, escolheram seguir pelas trilhas menos exploradas, pensando como pensaria um fugitivo, para que pudessem andar pelos rumos mais prováveis a fim de se aproximarem do seu objetivo. Mais saudáveis e preparados, conseguiram cruzar os Pirineus de forma menos dolorosa e cansativa, não tardando muito para defrontarem-se com o mesmo vilarejo onde, semanas antes, Décio e Lúcio tinham passado. Chegando ao local cerca de 15 dias depois da morte de Décio, mantiveram a mesma tática que estava dando certo desde o início. Procuraram estalagens nas quais, através das conversas das pessoas, acabassem se informando de algo relevante, já que, agora, buscavam um ancião acompanhado por um cego. De hospedaria em hospedaria, chegaram àquela em que Décio perdera a vida física e solicitaram pousada. Vendo-lhes o estado de forasteiros estrangeiros, esmerou-se o dono do local em favores e reverências, procurando colocá-los nas melhores acomodações e garantir-lhes alimentação de primeira. Ao mesmo tempo, destinou-lhes o serviço da mesma jovem que fora obrigada a fazer o curativo em Lúcio no dia seguinte à agonia de seu paizinho adotivo. Percebendo que a jovem tímida poderia ser importante fonte de informações, assim que puderam ver-se a sós, tanto Fábio quanto Tito se fizeram mais amistosos e, agradecidos pelos seus serviços, depois de remunerá-la de forma pouco comum para uma empregada, tocaram no assunto sobre a busca dos dois amigos. Disseram que eram velhos conhecidos e que traziam notícias importantes da velha Roma para entregar-lhes com urgência e que, sabendo que estavam transitando por aqueles lados, precisavam encontrá-los com certa urgência. O olhar brilhante da jovem denunciou-lhes o conhecimento que nutria a respeito de alguma coisa. O temor inicial, assim, foi superado quando Tito fez brilhar nova moeda ao olhar surpreso da jovem. Mas o que eu lhe contar, meu patrão não pôde saber que contei, pois ele me manda embora na hora se souber que fiquei falando coisas por aí que possam prejudicá-lo.
Esteja certa de que nada sairá destas paredes, respondeu Tito, seriamente. Estiveram por aqui, sim, um senhor e seu filho, um cego, que estava muito doente, com uma enorme ferida na barriga. São eles, pensou Tito. Afinal, ele se lembrou de que Lúcio tinha referido o ferimento desde Roma, quando embarcou com os pequenos para a fatídica viagem. No entanto, essa certeza foi disfarçada para não intimidar o depoimento da jovem. Mas onde estão eles, então? Infelizmente, não sei, meu senhor. O ancião morreu aqui mesmo neste quarto e, na mesma noite da morte, meu patrão mandou enterrar longe daqui para não lhe causar prejuízos pelo afastamento da freguesia. O senhor sabe como é que funcionam estas coisas. Sim, eu sei. Mas e o cego? Logo no dia seguinte, durante a noite alta, meu patrão contratou um homem daqui para levá-lo adiante, para um outro lugar que eu não conheço. E quem é esse homem? Está por aí, ora aparece, ora some. O que sei é que acabou voltando com a carroça que levava o ceguinho. Não sei se ganhou, se comprou ou se roubou porque, afinal de contas, o indivíduo não vale lá o prato de comida que come. Você mostra quem ele é, quando ele aparecer por aí? Se o senhor guardar segredo, assim que ele aparecer eu aponto para vocês. E assim, no dia seguinte, Tito e Fábio puderam conhecer o mencionado indivíduo que, estacionando a carroça na frente da estalagem, nela ingressou, sorridente, para tomar os costumeiros tragos de bebida, na cumplicidade que mantinha com o dono do estabelecimento, conhecidos que eram um do outro, desde longa data. Vendo que o homem gostava de negociar, Tito e Fábio se aproximaram perguntando se ele poderia colocar um preço para um transporte dos dois a um destino próximo. Estimulado pela possibilidade de negócio fácil, valendo-se da própria carroça roubada, Benito se colocou à disposição dos viajantes que, alegando cansaço da jornada a pé, gostariam de fazer o próximo trajeto contando com o transporte animal, atenuando-lhes o esgotamento. O destino eles comunicariam ao condutor no momento da partida, que ficou acertada para o dia seguinte. E, então, no amanhecer do outro dia, os três estavam sobre a mesma carroça que, semanas antes, havia transportado o amigo perdido há tanto tempo. Agora precisavam saber o destino e isso lhes seria facultado pelo próprio Benito, cuja maldade estampada nos olhos cobiçosos fazia Tito supor, experiente como era, que a carroça lhe fora uma conquista da astúcia, da ilicitude e do crime, aproveitando-se de um impotente rapaz cego. No entanto, as conversas seguiam amenas até que a carroça tivesse deixado as proximidades da estalagem, ocasião em que Tito se referiu à procura do jovem cego, para o qual precisavam entregar uma mensagem urgente de Roma. Como sabiam que Benito trazia o interesse acima do próprio raciocínio, Tito fez com que soubesse que, se tivesse êxito nessa missão, poderia recompensar generosamente a pessoa que o levasse até o destino. E segundo informações conseguidas na estalagem, Benito poderia ajudar na busca já que, semanas antes, um rapaz, cujas características correspondiam à descrição daquele jovem que buscavam, havia estado por ali e, talvez, tivesse alguma informação que os levasse até o moço. Experiente, Tito não disse que sabia que fora Benito que o havia transportado, mas que, como o cego tinha estado por aquelas bandas, talvez ele houvesse sabido alguma coisa. Benito se viu desafiado pela tentação da recompensa e pelo abandono que cometera com relação ao jovem que, a estas alturas, já poderia ter morrido no terreno hostil no qual fora deixado. Não podia revelar esta história verdadeira ao viajante que agora conduzia. Fazendo parecer que buscava, no mais profundo da memória, uma referência a tal pessoa, Benito, por fim, confirmou a informação de que havia comprado aquela carroça de um homem que, dias antes, havia transportado um cego até as proximidades de outra cidade maior do que a pequena vila de onde haviam partido. Pois se você nos levar até lá e nós conseguirmos encontrar nosso amigo, posso garantir-lhe pouco da recompensa. Cobiçando as moedas que já sentia em seu bolso, Benito aceitou correr o risco, imaginando que, cego como era o rapaz,
Ele não poderia ser identificado pelo moço como o ladrão de suas esperanças e da carroça. Para defender-se da eventual acusação de furto, inventara a história de que comprara aquela carroça de outro homem. Garantiria assim o acesso à recompensa e, para tanto, precisava ajudar a encontrar agora aquele mesmo cego que jogara no mundo, sem nenhum escrúpulo. Ora, pensava consigo mesmo, se eu soubesse que aquele cego era tão valioso, eu mesmo o teria hospedado em minha choupana para ganhar ainda mais com ele. E a carroça tomou o rumo que já houvera trilhado semanas antes, carregando Tito e Fábio, ansiosos por encontrarem aquele que lhes havia motivado a busca tão longa. Junto das crianças, o destino de Lúcio havia ganhado outros contornos, mas o seu estado de saúde piorava muito, devido aos precários cuidados com seus ferimentos abdominais. Assim, no dia seguinte, nem Manuela nem Carmen conseguiam fazer algo de eficaz, colocando em risco a vida do ceguinho que, agora, mais debilitado, já não tinha mais vontade de se alimentar. A fraqueza o dominava e abria espaço para surtos febris que indicavam a infecção, que se mantinha resistente aos cuidados dos meninos. Reunidos todos, acharam por bem contar sobre a situação do jovem à mãe generosa de Luiz e Manuela, aquela que sempre exortara seus filhos a ajudarem as pessoas. Assim que chegou do trabalho no campo, os meninos a cercaram e informaram de que precisavam falar muito com ela. Escutando, delicada, ficou surpreendida ao saber que todos estavam empenhados em salvar a vida de um rapaz desconhecido e, serenamente, deixou-se levar pelo grupo até o paiol da própria casa, onde deparou com o quadro triste de Lúcio, febril, abatido e sofredor, não sem antes ter prometido que ajudaria os meninos a salvarem o rapaz infeliz. Domênica, imigrada romana, emocionou-se com o comportamento dos meninos e meninas e, imediatamente fez transportar Lúcio até o interior da própria casa, mais abrigada e quente para as noites frias daquele período do ano. A alegria dos pequenos foi imensa ao ver o entendimento daquele coração maternal que, sensível à necessidade e à aflição de outro ser humano, não se negou a recolhê-lo, exemplificando para os próprios filhos aquilo que sempre recomendara que eles também tivessem: misericórdia para com os que sofriam. O marido, que inicialmente não aprovara muito a atitude da mulher, diante do quadro doloroso de Lúcio, não pôde adotar outro comportamento senão o de ajudar aquele infeliz. E assim, aquela noite, todos passaram envolvidos com os cuidados ao rapaz que, finalmente, encontrara uma pousada humilde, graças às crianças que tiveram compaixão de sua dor física e moral. Lembre-se, querido leitor, do que Jesus afirmava aos nossos corações: misericórdia quero, não o sacrifício. 36. Finalmente, o reencontro. Desde a sua chegada à pequena cidade, Lúcio se viu cercado do carinho espontâneo das crianças que, na sua maneira natural de ser, haviam se unido para salvar-lhe a vida, diminuindo seu sofrimento. Da rua para o paiol e do paiol para a casa de Domênica, tudo parecia transcorrer por caminhos menos dolorosos, e a tensão de que se via destinatário preenchia seu coração vazio e desesperançado. Ainda que os meninos se mantivessem interessados no sentido de colaborarem no tratamento e na recuperação do novo amigo, a atenção de uma pessoa adulta e carinhosa como a da romana, que abrira sua casa para recebê-lo, fora decisiva para que não perecesse no paiol frio e isolado, já que as crianças não sabiam como agir, e em tudo dependeriam de um adulto junto de quem precisariam conseguir mais provisões para o enfermo. Com a proteção de Domênica que se fazia, em tudo, acompanhar pelo casal de filhos que criava naquelas paragens remotas, tentando infundir-lhes conceitos elevados de amor e respeito aos semelhantes, Lúcio pareceu fortalecer-se um pouco, saindo da debilidade quase absoluta na qual se mantinha como decorrência da áspera jornada dos últimos meses, desde a saída da chácara na Galha Narbonensis. Agora, tinha alimento fresco e quente nas horas fixas e proteção contra as forças da natureza que, a cada dia representavam uma ameaça à sua fragilidade. Incapaz de enxergar, dependia ainda mais da ajuda alheia do que outras pessoas normais que,
com maior facilidade poderiam encontrar os recursos indispensáveis à sobrevivência. Para a maioria, caminhar era coisa sem importância, enquanto que, para ele, um menor buraco ou depressão no solo poderiam representar queda desastrosa, com machucados dolorosos. Para pessoas normais, encontrar o que comer dependia, muitas vezes, de uma rápida busca pelas árvores da redondeza e da colheita dos frutos mais apetitosos e convidativos. Para ele, no entanto, comer dependia da colaboração de alguém que o ajudasse a encontrar alimentos ou lhe fornecesse alguma coisa. Por isso, a modesta casinha de Domênica representava o abrigo mais bem-vindo que sua indigência poderia